Bom dia, meus amigos, sou eu de novo, Dr. Adriano Lopes. Eu estou aqui na casa do Jaime Passaré, em Fortaleza. Hoje é sábado, dia 6 de janeiro de 2024. Eu vou fazer aqui só análise constitucional e análise legal das coisas que estão acontecendo. Senhores, vamos ver aqui, fazer uma pergunta. Podia o senhor ministro Alexandre vai decretar a prisão do Alan Santos por participar das redes sociais? Podia ele decretar a prisão do Oswaldo Eustáquio pelo mesmo motivo? Podia o ministro Alexandre Moraes decretar a prisão do Wellington Macedo? Podia ele decretar a prisão do Roberto Jefferson porque difamou, injuriou, caluniou a ministra Carmen Lúcia? Pode esse projeto de lei 2630, o projeto das fake news, ser aprovado pelo Congresso Nacional? Podia ter sido decretada a prisão, ou mandado de prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira? Bom, senhores, são perguntas que a lei responde a todas. Olha, a gente se sente mal quando a gente assiste, você nem ouvir não, só vê a figura do ministro Alexandre Moraes, você já tem a noção de que ele quer fazer tudo para calar a boca dos brasileiros até para esta próxima eleição, só com a finalidade de eleger o pessoal da esquerda. Todo mundo está vendo isso. Ora, primeiramente, eu vou tratar, de segunda-feira de 8 de janeiro, vamos fazer uma reunião lá, uma lembrança do dia 8 de janeiro. Aí, ontem, na Jovem Pan, televisão, agradecendo a Folha de São Paulo, que recebeu imagem do ministro Alexandre Moraes, meu amigo, é ridículo tudo. Porque ele diz que não pode, as eleições estão aí, não sei o que mais. Ele acha pouco o que está acontecendo com o Brasil. Acha pouco. Nós vamos ter mais um ministro comunista lá ao lado do advogado do Lula, que é o senhor ministro Cristiano Zanin, ao lado do ministro Alexandre Moraes, ao lado da Carmen Lúcia, ministra irrequieta, ao lado do Toffoli, do Gilmar Mendes. Eu faço os parênteses para dizer, a mulher do ministro Toffoli é advogada da JBIF, dos irmãos Batista. Eles foram agraciados com 10 bilhões que deram desfalque ao governo brasileiro. Aí eu faço uma pergunta, por que o senhor Toffoli não anistia ou não dispensa os pobres dos servidores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste e dos Correios, não anistia relativamente aos fundos de pensão que foram desfalcados da corrupção do governo da Dilma e do Lula? Por que não? Vou explicar a vocês. O que é fundo de pensão? Antigamente, um servidor do Banco do Brasil ficava rico quando se aposentava, recebia 30 mil reais, 20, o que fosse, né? Quando foi estabelecido o teto do INSS, a Previdência, então esse teto é menor do que o salário do pessoal do Banco do Brasil, menor do que a futura aposentadoria. Então criaram os fundos de pensão, cabides de emprego, por exemplo, porque vamos admitir aqui, fundo de pensão do Banco do Brasil. O presidente desse fundo de pensão ganha os tubos de 100, 200 mil para lá. Aí ele contribui na folha de pagamento com importância X,
chamada aposentadoria de previdência complementar. Aí, como houve esse rombo, se você pegar qualquer contra-cheque do servidor, Banco do Brasil, Correio e tal, você vai ver o desconto mensal de X para cobrir o rombo ocasionado dos governos petistas. Bom, mas eles não estão anistiados. E a advogada da JBF é a mulher do Toffoli, ministro Toffoli. Mas vamos responder aqui as perguntas. Senhores, por que aconteceu aquela emoção do Roberto Jefferson em jogar granada, resistir à prisão decretada pelo ministro Alexandre Moraes? Porque qualquer pessoa, por mais burra que seja, tem noção do que é a lei. Quando alguém me calunia, me difama ou me injuria, ninguém pode tomar as dores por mim. Só quem pode provocar a ação do Poder Judiciário é a pessoa ofendida. Tanto faz você ser gari da prefeitura, quanto ser desembargador, quanto ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Lula, por exemplo, é servidor público. Quando você ofende um servidor público com calúnia, difamação e injúria, só ao servidor público é dado o direito de processar quem o ofendeu. Quando colocaram em votação a censura prévia nas eleições de 2022, todo mundo assistiu quando a ministra Carmen Lúcia disse: se a censura é provisória, eu concordo. Aí provocou aquela doença chamada ego do Roberto Jefferson, que é formado em Direito, e ele foi pagando e disse um bocado de coisa contra a Carmen Lúcia. Aí o ministro Alexandre decretou a prisão dele. Eu pergunto, se ele não tem decretado a prisão do Roberto Jefferson, o que teria acontecido? Porque o artigo 145, parágrafo 1 do Código Penal, olhe bem, esse artigo, Flávio Dino estava numa entrevista, quando ele disse esse artigo, ele quis ensinar, aí parece que cutucaram, ele não falou. Então a Carmen Lúcia, ela era a única pessoa legitimada a processar o Roberto Jefferson. Como? Diz o artigo 145, parágrafo 1 do Código Penal. Quando a ofensa, calúnia, difamação e a injúria for contra servidor público no exercício de seu cargo, somente se procede mediante representação criminal. O que é representação criminal? Nós temos os crimes de ação pública incondicionada, homicídio, instigação ao suicídio, etc. Representação é quando o crime é condicionado a uma representação. Se alguém me ameaça de morte, só a mim compete formular a representação criminal contra a pessoa que me ofendeu. Para o caso da ministra Carmen Lúcia, havia duas opções. A primeira, ela podia propor queixa-crime contra o Roberto Jefferson. A segunda, representava criminalmente perante o Procurador-Geral da República e ele mandava lá para a comarca onde reside o Roberto Jefferson, porque o Supremo Tribunal Federal não seria, não é, jamais será competente para os processos de calúnia, difamação e injúria. Então aí, ela pegava a calúnia, 138 do Código Penal, parágrafos, de lá, 6 meses a 2 anos de detenção. Você pensa que é crime de competência do juiz especial, mas não. Por quê? Vou dizer por quê. O artigo 139 da difamação, pena menor, já a injúria contra idoso, artigo 140, é de 1 a 3 anos de detenção. E vamos para o artigo 141. A pena é majorada em 6 segundos, em 1/3 quando é um servidor no exercício de sua profissão, ou
E aumentar de mais um terço quando tem mais de 60 anos, que seria o caso da Cameluça, que tem mais de 60 anos. Aí o cara podia pegar 3 anos de detenção pelo artigo 140, 6 meses pela calúnia, 3 meses pela difamação e mais a major dava uns 7 anos, 8 anos de cadeia. Aí porque o Alexandre... Então ela tinha, pela opção de propor queixa-crime, dando procuração advogado, com os poderes especiais previstos no artigo 44 do Código Penal, Código de Processo Penal. E tinha só o prazo de 6 meses para formular a queixa-crime ou representar criminalmente contra o Roberto Jefferson, de acordo com os artigos 38 e 39 do Código de Processo Penal, que dizem: decairá no direito de queixa ou representação o ofendido ou seu representante legal que não exercer no prazo de 6 meses. E quando por procuração, para o caso de representação, poderes especiais, artigo 39 do Código de Processo Penal. Então, o ministro pegou e decretou a prisão do Roberto Jefferson. Primeiro caso. Então não tinha havido nada daquilo. Segundo caso, instigação ao suicídio. Vocês sabem aí que morreu uma jovem aí, porque tinha um cara instigando ao suicídio por redes sociais. Ora, a instigação ao suicídio não precisa do PL 2630, projeto das fake news. Por que não precisa? Porque qualquer cidadão do povo pode formular notícia-crime contra o autor de crime de ação pública incondicionada. Infelizmente, deixaram para investigar o fato depois do suicídio acontecido, e esse cara lá tem que ir a júri por força do artigo 122 do Código Penal, que é a instigação ao suicídio. A competência é o Tribunal do Júri, artigo 74 do Código de Processo Penal, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Vai bem. Daniel Silveira. Podia o senhor ministro Alexandre Moraes decretar prisão em flagrante, mandado de prisão em flagrante? Nenhum nem outro. Quer dizer, ele é o todo-poderoso, pessoal, ele quer acabar com o Brasil. O Brasil já está na lama do comunismo. Está na lama. Porque o interesse deles é exatamente tirar todos os patriotas do caminho para tremular somente a bandeira preta, verde e amarela, nossa, tirar e só a vermelha, a bandeira vermelha com o martelo e a foice. Aquele mesmo martelo, aquela mesma foice da extinta bandeira da União Soviética, que foi instituída dentro dos ditames, dos parâmetros da doutrina de Karl Marx e Engels. Aí, publicamente, o senhor ministro vem às redes sociais, à televisão, imprensa, dizer: mandado de prisão em flagrante, está previsto na Constituição, flagrante é perpétuo, porque vem rodando civil, não existe. Eu ouvi o vídeo, que o Daniel fez, que ia quebrar a casa do Fachin, não sei de quem mais, tal. Isso é o quê? É um crime de ameaça. Só pura ameaça. E o artigo 53 da Constituição Federal, no caput, diz lá: nenhum parlamentar federal pode ser punido, nenhum parlamentar federal pode ser punido civil e penalmente por votos, palavras e opiniões. Quando foi o mandado de prisão em flagrante lá para o Arthur Lira, que também é um dos maiores responsáveis pela esculhambação que tomou conta do Brasil, ele colocou um relator que iria opinar pela não autorização da prisão. Ele mudou de noite para Magda Mofato, tudo bem tramado, a pedido de alguém, vocês sabem quem foi. A Magda Mofato era deputada federal, relatora. No outro dia, sem exigir
o cumprimento do artigo 53, parágrafo 2º, foi aprovada a prisão do Daniel Silveira, que diz o parágrafo 2º: nenhum parlamentar pode ser preso a não ser flagrante delito por crime inafiançável e remetido o flagrante para a Casa Legislativa, esta deverá opinar pela soltura ou pela permanência na prisão. E que flagrante o Arthur Lira recebeu? Se não tinha. Que flagrante o Arthur Lira recebeu para colocar. Aí vem a segunda etapa da coisa. Daniel Silveira procurou homiciar-se para não receber tornozeleira eletrônica. O Arthur Lira deu uma nota dizendo que tinha que defender a democracia, o parlamento e tal, mas, mais uma vez, ele não atendeu a grande vontade dos parlamentares, que passaram a chincalhá-lo, dizendo que ele tinha constrangido os deputados a votarem a favor da prisão, e eu ouvi e assisti a própria deputada Magda Malfato, disse que foi enganada, porque ela foi informada de que seria por uma semana somente a prisão. Era um ensino. Todo mundo quis mudar o voto para a terceira do artigo 53 da Constituição, e o Arthur Lira resistiu. Tudo isso deu mais asas. Talvez vocês se lembrem, quando saiu a expedição do pedido de extradição do Alan Santos para o Brasil pegar a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre Moraes. O que eu disse? Jamais o governo americano vai conceder extradição, porque a bandeira norte-americana é bandeira democrática, a Constituição tem a mesma fisionomia da Constituição brasileira. O artigo 5º, inciso 4º, trata da liberdade de expressão, vedado ao anonimato. O artigo 5º, inciso 5º, trata do direito de resposta, que não isenta civil e penalmente aquele que ofendeu. O inciso 9 do artigo 5º é mais contundente. A liberdade de pensamento é assegurada aos brasileiros, a liberdade de pensamento, expressão e comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. O inciso 10º diz: todo aquele que se sente ofendido pode cobrar da ação penal inassível o seu direito por ter sido ofendido. E ao inciso 14, esse inciso 14 do artigo 5º foi aquele que o ministro Gilmar Mendes, não, o Intercept, o John Guido não pode dizer nada das gravações do Sérgio Moro por ser sigilo profissional. É vedado do anonimato, mas guardado do sigilo para preservar a profissão de quem divulgou a matéria. E todo mundo sabe que o hacker Walter Delgado foi quem fez o papel. Vamos adiante. A mesma coisa aconteceu com o Oswaldo Eustáquio, com o Hélio Macedo, com o Saruíto, com o Zé Truvão, porque ele disse isso, aquilo. Eu acho que eles vão decretar a prisão desse menino, como é o nome dele? Aquele lá de Minas Gerais, é Nicolas Ferreira, deputado federal. Mas o Nico tem uma vantagem com ele, porque ele só desafiou no plenário da Câmara Federal. Mas pode dizer em qualquer canto. Aí ele, bom, vamos ver agora o que aconteceu também, e que eu vou responder. Então, todas essas prisões estão completamente contra a lei, contra a Constituição, e elas estão gerando violência no Brasil. Porque se de um lado, o pessoal que subiu no dia 8 de janeiro, que havia agora uma lembrança aí, inclusive tem uma ministra lá que vai cantar o hino nacional. Vê se você canta direito. Entendeu? Aí vai convidar, eu acho que devia convidar o Maduro para vir. Eu sei que veio o Eduardo Leite, é o único governador que marcou presença no Rio Grande do Sul. Então, olha aqui. Eu pergunto, por que o comando militar lá de Brasília, em cujo pátio
há mais de 60 dias estavam os manifestantes pela democracia, todos vestidos de verde e amarelo, porque esse comando deixou o pessoal subir. Porque o ministro Alexandre Moraes está condenando todo mundo de 2 a 17 anos, porque são 5 crimes contra o Estado Democrático de Direito. Que Estado Democrático de Direito está vivendo, senhor Alexandre Moraes? Qual é? Pelo menos eu não sinto isso. Eu estou vivendo um Estado antidemocrático, com a bandeira vermelha tremulando nos mastros de todo o Brasil. Não tem bandeira do Brasil tremulando. Nós não temos democracia no Brasil. Não temos democracia no Brasil. Mais uma vez, não temos democracia no Brasil. Aí, porque querem suspender, caçar o direito político do Bolsonaro. Aí é uma grande pergunta que eu vou responder. Senhores, quando a Rosa Weber era ministra-presidenta do TSE em 2018, depois que o próprio Supremo Tribunal Federal tinha negado mais ou menos 4 habeas corpus para o Lula, ela mandou abrir um inquérito na Polícia Federal para investigar a invasão de hacker no código-fontes, composto por 17 milhões e 500 mil linhas de transmissão e de recepção. Mandou! E ninguém sabia disso, era só o roteiro devagarinho e tal. Quando o Bolsonaro propalou que tinha havido fraude nas eleições de 2020 e 2018, que ele teria sido eleito no primeiro turno, ele saiu pela tangente porque ele quis alegar o tempo da eleição da Dilma, que o próprio PSDB deixou de lado o desvio de finalidade das urnas eletrônicas. Aí, não pode censurar as urnas eletrônicas, tal. Aí lá vem o ministro Roberto Barroso, já presidente do TSE, convida os embaixadores de nações estrangeiras para mostrar de longe, ali é o código-fontes, ali é infalível, mostrar. Aí Bolsonaro foi levado a processo criminal, o diabo. Aí o que acontece? Na hora da virada, a deputada Bianchice propôs uma emenda à Constituição para a aprovação do voto impresso e auditável. Aí encheu de gente lá do STF para não deixar aprovar essa emenda. Aí não aprovaram. A emenda quase que era aprovada. Inclusive eu ouvi, eu não estou mentindo porque eu ouvi, quando o ministro Roberto Barroso disse que seria um retrocesso voltar a voto impresso. Ele quis enganar. Não deixa de ser voto eletrônico, não. Ele quis dizer que era cédula de papel, não sei o quê. Quis enganar. Aí o Bolsonaro ficou bem. E o Felipe Barros, deputado federal, era o relator dessa matéria. E o que ele fez? Conseguiu, com o delegado federal, que estava à frente das investigações da invasão do hacker do código-fontes, e ele deu cópia do inquérito. E o inquérito não tinha nada de sigiloso. Ó, não está seu nome feio. Aí, está lá, que a Rosa Weber recebeu um ofício da Polícia Federal pretendendo fazer uma perícia do código-fontes para detectar o nome do hacker. Aí ela responde para a Polícia Federal.
é impossível porque foi contratado uma empresa privada e apagou todo o rastro do código-fonte. É a mesma coisa no de 8 de janeiro, que eu já fazia uma pergunta a vocês. Entendeu? É de lascar, né, pessoal? Aí, o Bolsonaro se montou com a cópia desse inquérito. Está aqui a prova. 2018 teve fraude. Aí tome cacete do Bolsonaro. Aí ele reuniu os embaixadores para mostrar o código-fontes. Aí o Bolsonaro, das prerrogativas constitucionais, convocou os embaixadores para mostrar a verdade. Está aqui a verdade. Verdade é essa aqui. Por isso ele está tendo seu direito político suspenso. Preste atenção. Aí vem, inclusive, quem não se lembra, vamos fazer uma lembrança aqui. General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né? Ministro da Defesa do Brasil, Bolsonaro. Mandou um relatório das Forças Armadas dizendo sobre a vistoria que fez nas urnas eletrônicas, mas não teve condições de examinar o código-fonte, porque por isso, aquilo, mais, ainda disse lá 17 milhões e meio de linhas, tal. Aí o ministro da Assembleia divulgou, o próprio ministro da Defesa vai dar uma nota dizendo que não houve fraude. Aí o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira respondeu: não existe a palavra fraude no nosso relatório. Nós pedimos para fazer uma adaptação melhor, uma vistoria, um exame, ajeitar, aperfeiçoar. E ele prometeu, né, para esta eleição, todo mundo lembra disso, todo mundo se lembra. Nesta eleição não dá tempo, mas para a próxima é agora este ano, cadê que eles providenciaram nada? Estão procurando eleger só petistas, só o pessoal do bolo, né? Entendeu? O pessoal da esquerda. Estou procurando, vocês vão ver. Eu já disse, já fiz a minha profecia, vão ser eleitos, em média, 70% de esquerdas das eleições de 2024, de prefeitos e vereadores. Vocês vão ver. Vocês veem. Bom, agora vamos ver aqui a cerimônia de segunda-feira. Eu ouvi hoje um repeteco da manifestação da jornalista Vera Magalhães, que agora a Globo, de forma sutil, está procurando tapar o sol com a peneira, mostrando alguma coisa que o governo tal, etc. Não tem jeito, porque o governo do Lula não tem nada, é caldo de bila puro. E o pior, é roubando o nosso dinheiro para passear com a Janja no mundo inteiro. Viu? O buraco grande nas contas públicas. O Fernando Haddad ainda está agora mesmo restabelecer o IPVA para poder arrecadar mais. E quanto mais arrecada, mais desvio de verba brasileira. Veja aí o que diz o Ciro Gomes a respeito da conta Vasco. Agora mesmo foi liberada pelo Lula a JBIF, os irmãos Batista, para comprar energia da Venezuela, muito cara, para suprir Roraima, porque não tem ligação energética em São Francisco. Bom, pessoal, então, algumas perguntas a gente pode fazer. Primeiro, por que o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, com a maior arrogância do mundo, todo mundo viu ele, domingo, a imagem dele. Eu estava no terceiro andar do Ministério da Justiça e vi tudo. Porque ele tenta negar, mas não consegue, que recebeu informações da ABIN, do CISBRIM, que são órgãos de inteligência de informações, e também do GSI. E não repassou, recebeu antecipadamente. Porque o Lula inventou uma viagem sem agenda para Araraquara, e de lá diz que baixou um decreto de intervenção do governo do Distrito Federal afastando o Ivanez Rocha. Dizem até que ele passou no local e viu a negociação e foi embora.
Aí, mais outra coisa, porque o general G. Dias, que também foi informado antecipadamente, estava no pátio da Praça dos Três Poderes, servindo água para os manifestantes. Porque apareceu um fotógrafo? Porque o Flávio Dino não exibiu as imagens? Aí disse, não, elas são apagadas automaticamente. É que ele tapou o sol com a peneira. Cadê a Força de Segurança Nacional? Também. Aí a Vera Magalhães estava perguntando por que nenhum militar foi condenado pelo Alexandre Moraes. Está dentro. Ela está começando a botar as mangas de fora. Bom, resumo. A CPI concluiu que o Bolsonaro foi que contratou o pessoal para invadir. Agora, vamos ter só um pouquinho de calma, porque tudo isso passa. Começou lá no tempo do Marechal Deodoro, o primeiro presidente depois da proclamação. Não suportando a pressão dos portugueses que queriam dominar o Brasil, acabar de levar o resto, que já tinham levado quase tudo, ele foi obrigado a entregar a bandeira para o Marechal Floriano, que passou a ser conhecido como Marechal de Ferro. Getúlio Vargas, ditador de 30 a 45. Em 32, vocês sabem, o massacre de comunistas lá em São Paulo. Em 35, a intentona comunista debelada pelo nosso grande Getúlio Vargas. Bom, aí vamos a essas histórias mais. Getúlio foi deposto. Aí voltou nos braços do povo, eleito para governar o Brasil. E tudo legal. Os comunistas fizeram Getúlio suicidar-se. Veio a junta militar que passou a presidir o Brasil. Por quê? O João Goulart saiu do país e deixou o Brasil abandonado, o Brasil que não tinha presidente, porque o Jânio Quadros renunciou. Eu me lembro da renúncia dele. Eu me lembro que eu estava no palanque de comício do Jânio Quadros, da Praça José de Alencar, era o cheiro de povo, as ruas laterais e a praça superlotada. Estávamos no palanque, eu, Peixoto de Alencar, de saudosa memória, de Maia também, tudo. Uma mulher, as mulheres que ajudavam na campanha, viu alma, viu urso como de outro para atravessar a multidão para entregar a vassourinha. Era o João Dias que cantava, o homem da vassoura vem aí e tal. Mas não tinha showmício não. E eu me lembro que quando foi dada a palavra ao Peixoto de Alencar para anunciar o Jânio Quadros, ele pediu tempo que estava comendo banana casca-verde, e jogou fora e foi discursar. E eu estava em rádio quando o locutor da Rádio Nacional de Brasília disse: renunciou o presidente Jânio Quadros. Eu me lembro que eu estava com o doutor de dente, eu era noticiarista, volta de meio-dia e meia, 1h, foi a hora que chegou a notícia. Aí eu de repente fui para passar quase 72 horas indo ao microfone para as notícias. O que eu fazia? Naquele tempo, o rádio era alfabeto Morse. Tinha o seu Cabral, que era o velhinho, que ficava num dial, um rádio de 2 diais, copiando as notícias, hein? Ela viu em telegrafia, ele botava Brasília, BPT, PPP, VG, VG era vírgula, PT, VG, ponto e vírgula. E eu, na época, até eu lia no original para evitar de traduzir, que não dava tempo. O que eu fiz? Eu coloquei o padifone, aí peguei o microfone e fui reproduzindo as palavras do locutor da Rádio Nacional. Nestes momentos, o ministro da Justiça, Pedroso Dorta, está lendo a carta renúncia de Jânio Quadros perante o Congresso Nacional. O ministro, o senador Auro Soares de Morandade, prepara-se para, juntamente com o presidente da Câmara Federal,
darem posse a Ranieri Mazzilli, presidente interino, tal. Aliás, ela jogou lá, não, ele só fez de cá. Mas para lá vem o golpe militar. Golpe não. Os comunistas que hoje estão no poder são os mesmos que foram presos do regime militar, que gritavam direto. A própria Dilma Rousseff passou 3 anos presa. A Miriam Leitão, que é a mulher mais odiosa do mundo, também diz torturada. Eu me lembro muito bem que no regime militar você não via nenhum vagabundo no meio da rua. Você não via um ladrão de galinha. Entendeu? Você não via. Aí, eu me lembro muito bem quando o deputado federal Djalma Marinho, avô do senador Rogério Marinho, que hoje é senador, o Djalma Marinho é um cara democrata, mas ele pegou e empurrou o pau a esculambar o regime militar, e elogiando, esculambar aquele negócio todo. Nessa época, em 1968, o presidente era o general Emílio Garrastazu Médici. Sabe o que ele fez? 2 dias depois, baixou o ato institucional número 5, AI-5, decretou o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e fez uma limpeza no Brasil. Eu sou contra AI-5, sou contra. Mas o que nós estamos sofrendo, você pega as redes sociais, não houve mais. Aqueles homens que foram da Jovem Pan, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, Thiago Pagmácio, Paulo Figueiredo, Alan Santos e tantos outros que estão amordaçados, não podem mais falar. Afora o pessoal das redes sociais, o Oswaldo Eustáquio, o Wellington Macedo, que está preso, Roberto Jefferson não pode falar mais, está preso. E tome prisão para os brasileiros que são contra o comunismo. Tome prisão. E vem mais prisão, pessoal. Eles vão fazer tudo para a aprovação desse PL 2630, mas no Brasil não vai aceitar. O consolo nosso, sabe qual é? Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, com o Tribunal Penal Internacional. Esse pacto não admite a suspensão de direitos políticos de qualquer cidadão do mundo, ou seja, daqueles países que são filiados, sem terem sido condenados criminalmente. É a esperança do nosso Jair Messias Bolsonaro. Eu vou ver para crer. Vou esperar porque, meus amigos, o Lula bateu nos peitos e disse: consegui colocar o ministro comunista na Suprema Corte. O comunista que fez a truculência, a arrogância, falando do jeito que ele falava, e de repente botou a Bíblia debaixo do braço. É triste, né, pessoal? Isso tem que ser água, de repente ele muda, depois volta ao que realmente era. E nós vamos esperar, vamos ver para quê? Para terminar, Cristiano Zanin vai ser o relator de mais um processo do recurso do Bolsonaro. Tem que ser isso. É melhor o Bolsonaro pedir o boné logo, os brasileiros botarem a viola no saco, entendeu? E todo mundo calado, fazer uma greve geral de fome. Ou seja, ninguém votar em ninguém. Sabe por quê? Que é melhor assim. Vamos registrar com pesar a morte do Mário Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo, que faleceu ontem no final da noite, está sendo velado, homenageado. Vai haver um minuto de silêncio de cada jogo dessa Copa do Nordeste,
com o jogo hoje, Ferroviário e CSA, o Castelão, era no PV. Nossas condolências da família do Zagallo, o único jogador que foi tetracampeão de 4 Copas, 2 como jogador, uma como treinador e outra como coordenador, e ainda participou da Copa de 94 e da 96. Para todos vocês, um bom dia, feliz ano novo para todos. Sou eu que desejo a seus familiares. Eu estou aqui em Fortaleza, lamentando todos os dias essa porcaria que nós temos, que são os descumpridores da Constituição Federal. E para terminar, mais uma vez eu digo, o Daniel Silveira foi agraciado com o indulto e com a graça, mas a ministra Rosa Weber eliminou esse direito. E ele pegou cadeia até não querer mais, ainda está preso. Obrigado a vocês, no sábado eu estarei de volta. Curtam, compartilhem. Você, Antônio Mazzoli, você, Marcos Almeida, lá em São Paulo, você, Oswaldo Montes. Oswaldo, espalhe esse vídeo aí em São Paulo, aí no Rio de Janeiro. Abraço aí todo o pessoal por mim, os da minha família, os seus amigos, meus amigos, todo mundo. Obrigado a vocês. Você também, Wilson Lima. Wilson Lima, obrigado pela presença sempre marcante. J. Evangelista de Itatira. É muita gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado e até sábado. Eu me despeço. Até sábado.